Olá, sou o professor Reginaldo e essa é mais uma aula do curso de Cálculo 1. Prepare-se que vamos começar. Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre a derivação implícita e usar a regra da cadeia para derivar funções que estão definidas implicitamente. Antes de mostrar como que funciona a regra de derivação implícita, vamos pensar um pouco num problema que a gente já conhece. Vamos pensar na seguinte questão. Qual é a equação da reta tangente ao círculo centrado na origem e de raio 5 no ponto 3 menos 4? Então a gente quer achar a reta tangente desse círculo. Bem, o círculo é esse daqui, né? X² mais y² igual a 25. E você quer achar a reta tangente que passa por esse ponto, né? No caso, você quer achar uma reta tangente desse tipo aqui, né? Você quer achar a equação dessa reta tangente. Ok. Como é que a gente procede nesse problema até agora? Como a gente ainda não tem a derivação implícita, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Vamos tentar achar uma função que descreve essa curva. Para isso, eu vou tentar isolar y. Quando eu tento isolar y, eu vou obter o seguinte, né? Passo x² para o outro lado e tiro a raiz. Raiz de y² é igual a raiz de 25 menos x². Raiz de y² é módulo de y. E isso vai dar 25 menos x². Se o módulo de y é raiz de 25 menos x², significa que y só tem duas opções. Ou é mais ou menos raiz de 25 menos x². Certo? Então, a gente não tem um único valor para y. Y depende. Mas a gente sabe que a parte de baixo do círculo, então, essa parte aqui vai ser y igual a menos raiz de 25 menos x². E essa parte de cima, esse pedaço da curva de cima, vai ser y igual a raiz de 25 menos x², porque é a parte do círculo que tem y positivo e aqui é a parte do círculo que o y é negativo. Então, você não tem uma única função de x, né? Você não consegue escrever y em função de x unicamente usando uma função, né? Você precisa de duas funções, uma para descrever essa parte e a outra para descrever essa parte. Eu utilizo essa parte para achar essa reta tangente, porque é o ponto que me interessa. E aí, como é que eu vou proceder agora? Então, para achar a reta tangente, já tenho um ponto, eu preciso do coeficiente angular, que é a derivada. Então, eu vou derivar essa função aqui, né? Derivando essa função, a gente vai ter, isso vai ser a derivada de 25 menos x² elevado a meio. Então, eu vou derivar isso em relação a x. E aí, constante sai da derivada, desce o meio, regra normal de derivação, né? Meio menos 1 vai dar menos meio, vezes a derivada do que está aqui dentro, regra da cadeia. Então, eu posso cancelar esse menos 2x com esse meio, passar isso para o denominador, no final eu vou ter isso. E aí, eu quero saber a derivada no ponto x igual a 3. X igual a 3, isso vai dar 3 raiz de 25 menos 9, vai dar 16, então isso vai dar 3/4. Logo, a reta tangente tem a equação y igual coeficiente angular vezes x menos o ponto x0 mais o ponto y0. Então, essa é a equação da reta tangente que a gente já sabe fazer para esse caso, usando a derivação comum, certo? Mas, isso nesse caso funcionou, mas nem sempre essa estratégia dá certo. Nem sempre você consegue isolar uma das variáveis. E por isso que a gente fala que a gente precisa da derivação implícita, né? Porque está vendo que essa curva ela é dada por uma equação que está definido y implicitamente em relação a x. Agora, encontre os pontos dessa curva cuja tangente é horizontal. Essa curva a gente não consegue isolar a variável y e também não consegue isolar a variável x. E aí, como é que a gente resolve isso, né? Porque para encontrar
os pontos cuja tangente é horizontal, a gente precisa derivar. E aí o que a gente faz? A gente vai definir, a gente vai usar a derivação implícita. O que significa isso? No caso anterior, a gente conseguiu isolar y, né? Mas a gente poderia ter feito a conta sem isolar o y, considerando que fosse possível. Mas eu não sei como que é isolar, então, e se fosse possível, como que seria? Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos pegar essa equação e eu sei que essa equação ela define uma curva, certo? E eu quero achar os pontos cuja tangente é horizontal. Eu quero achar os pontos cuja a y' seja zero, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou supor que y pode ser isolada, né? Suponha que y possa ser escrita como função de x. Isto é, y, na verdade, é um y de x. Então, se eu supor isso e usar a regra da cadeia, eu consigo derivar isso daqui que a gente chama de derivação implícita. Então, vamos lá. Então, eu vou derivar toda essa equação agora em relação a x. Então, a derivada disso tem que ser zero. E aí, agora eu vou derivar cada termo. Então, a derivada de x em relação a x é 3x². Agora tem que ter cuidado aqui. Y não é visto por essa derivada como uma constante. Ele é visto como uma função. Então, aqui eu tenho que usar a regra da cadeia. Então, isso vai dar 3y² vezes a derivada de y, que é a função de dentro, tá vendo? Ó, uma função dentro da função elevado ao cubo. Menos, aqui eu tenho que usar a regra do produto. 3 derivada de x vezes y menos 3x vezes a derivada de y, que é y', porque eu não sei quem é a derivada. Não sei quem é y. Eu estou querendo determinar a derivada dela. E aí, sempre que você deriva implicitamente, dá para você isolar o y. Isso sempre é possível. Então, nós vamos juntar esse termo com esse, que vai ficar 3y² menos 3x, y', e o restante a gente vai passar para o outro lado, que vai ficar 3y menos 3x². E aí eu posso isolar o y' desde que esse valor não seja zero. E esse denominador não ser zero é exatamente os pontos onde vai ser possível derivar implicitamente. Então, cheguei numa fórmula para a derivada, tá vendo? Que depende de x e y. E agora eu estou nas condições de responder a minha pergunta. Para quais valores de x e y, né, a curva tem tangente horizontal? É quando isso for igual a zero. Então, y' igual a zero implica que 3y menos 3x² sobre 3y² menos 3x tem que ser zero. E disso aqui tem que acontecer duas coisas. O numerador tem que ser zero e o denominador tem que ser diferente de zero. Então, vamos estudar os pontos em que a primeira equação é igual a zero. 3y menos 3x² é igual a zero. Implica que y é igual a x², certo? Cancelo 3, passo x² para lá. Ok. Aí eu vou adicionar mais uma equação aqui, né? E aí eu quero saber os pontos que satisfazem isso, que isso é diferente de zero e tem que ser um ponto que mora na curva, certo? Tem que ser um ponto que mora nessa curva aqui. Então agora eu tenho um sistema para resolver que é y igual a x² e essa equação aqui. Vamos substituir a primeira na segunda, né? 2 em 3, teremos o quê? X² mais x⁻⁶ menos 3x vezes x² vai dar x³ igual a zero. Isso vai me fornecer x⁻⁶ menos 2x³ igual a zero. Colocando o x³ em evidência, eu tenho x² menos 2 igual a zero. Com isso, eu tenho que ou x é zero, né? Produto de duas coisas dando zero, pelo menos uma delas é zero. Isso significa ou x é zero, ou x, né? x³ menos 2 é igual a zero, que significa que x vai ser raiz cúbica de 2. E aí, disso, eu substituo na equação 2 de novo e acho o y, né? Então, se x é zero,
né? Substituindo. O que eu vou ter? X igual a 0 implica y igual a 0. X igual a raiz cúbica de 2 implica que y é igual a x ao quadrado. Então, vai ser raiz cúbica de 4. E aí eu tenho os pontos, os candidatos são 0, 0 e raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 4, certo? Só que lembra que tem que satisfazer também essa condição, não pode zerar o denominador. O primeiro ponto zera, né? Porque vai dar 0 menos 0, 0. O segundo não vai zerar, quer ver? Então, só vou testar esse ponto. A equação é essa, né? Y ao quadrado menos 3x vai dar y ao quadrado, vai dar raiz cúbica de 4 ao quadrado, que é 16, menos 3 vezes a raiz cúbica de 2, que obviamente é diferente de 0. Logo, esse é o único candidato que vai funcionar. Então, eu posso escrever a resposta da seguinte forma. Com isso, a curva x ao cubo mais y ao cubo menos 3xy igual a 0 tem tangente, que era a pergunta, né? Tangente horizontal no ponto raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 4. Pronto. E aí a gente consegue usar um software e fazer o gráfico dessa curva que é chamado fólium de Descartes, né? Essa curva ela faz esse desenho aqui, certo? E aí o ponto que a gente achou, que tangente horizontal, é esse daqui, né? A gente consegue... O outro que a gente achou, tá vendo? Ó, é o 0, 0. O 0, 0 não tem uma tangente definida, tá vendo? Se você olhar para esse pedaço da curva, a tangente é horizontal. Mas quando você olha assim, a tangente é vertical. Então, por isso que ele dá um problema. Não dá para definir essa função implicitamente em torno do 0, 0, tá vendo? Né? Porque aqui tem uma ambiguidade. Você vai pegar esse pedaço ou esse pedaço, né? Aqui não. Em torno desse ponto, você tem um pedaço grande dessa curva, onde ela é gráfico de função. Então, você consegue isolar o y, tá vendo? Isso deixa de acontecer quando ela passa desse ponto aqui, ó. Né? Quando ela passa desse ponto e quando ela passa desse ponto. Né? Porque quando ela dá essa volta aqui, né? Ela deixa de ser gráfica de função porque em volta desse ponto aqui você tem duas... Você passa uma reta vertical e ela toca em 2 pontos. Então, a maneira melhor de fazer é usando derivação implícita, né? Você supõe, resumindo, você supõe que y é função de x e faz a conta como se fosse uma função de x e acha a derivada. Né? Você não precisa isolar a variável y para achar a derivada. E aí eu vou deixar como exercício determinar a reta tangente à curva abaixo por esse ponto. Então eu quero saber qual é a equação da reta tangente a essa curva, que está definida implicitamente, passando por esse ponto. Então, você vai derivar implicitamente. Dá uma pausa no vídeo e tenta fazer, para ver se você entendeu. Logo em seguida, eu vou mostrar a resposta no próximo slide. Então, vamos ver a resposta. Essa equação, se você derivar implicitamente, você vai obter essa expressão como derivada. E se você substituir a derivada no raiz de 3, você vai ver que isso vai dar 0. Logo, a reta horizontal... Logo, a reta tangente é horizontal e tem por equação y igual a 2, né? Coeficiente angular igual a 0. Então, ela tem que ser horizontal. A equação vai ser y igual a 2. E com isso a gente finaliza esta aula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima!